E aí, seres humanos, salve, salve! Tudo bem? Tranquilos? Vivos? Com saúde? Assim espero. Então, prosseguindo, a gente vai dar continuidade com a nossa matéria, Figuras de Linguagem 1. Nós encerramos as paródias aí e agora vamos continuar com o processo de significação das palavras por meio das figuras de linguagem. Antes da gente começar com a matéria propriamente dita, é importante que vocês tenham claros aí alguns conceitos na cabeça de vocês. Em algum momento da vida escolar já devem ter ouvido falar em denotação e conotação. Pois bem, a gente precisa ter isso muito claro para poder entender. Então, denotação, conotação. Olhem só essas duas frases aqui. Choveu muito durante fevereiro. Tranquilo, né? 1 e 2. E aqui embaixo, choveu gente na escola na semana passada. Pergunto para vocês, o verbo choveu aqui, ele tem o mesmo sentido nas duas frases? Não, né? A gente não precisa ser muito inteligente para poder perceber que aqui são sentidos diferentes. Então, no primeiro, choveu, tá falando sobre o ato de cair chuva mesmo, né? Já aqui no segundo, choveu gente, significa o quê? Que teve muita gente na semana passada na escola. Então, nesse aqui, ó, é exatamente diferente do sentido do outro, tá? Isso aqui são pessoas, tá? Não são cogumelos, pirulitos, enfim, nada de diferente, são pessoas. Usa a imaginação de vocês. Olha só, o que a gente consegue perceber? Aqui, você está usando o verbo choveu para indicar exatamente o sentido mais comum que esse verbo tem, que é o de precipitar, né? Precipitar água do céu. Já aqui, o verbo choveu foi usado fora desse sentido mais comum, desse sentido mais básico, para indicar que teve muita gente, muitas pessoas lá na escola. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que a gente tem usos diferentes para a mesma palavra. Então, um desses usos é denotativo e o outro é conotativo. Então, o que significa isso? Quando a gente usa um verbo, usa uma palavra qualquer, uma expressão em sentido denotativo, significa usar essa expressão, essa palavra, em sentido literal, comum. O sentido mais comum para aquela palavra, o sentido mais comum para aquela expressão. Então, sentido literal. Tranquilo? Se você for pegar no dicionário, vai ser o primeiro sentido que vai aparecer lá. Tranquilo? Belezinha? Então, se denotação é sentido literal, conotação é sentido figurado. Sabe quando a gente fala que é modo de dizer? Ah, é modo de dizer. Pois bem, isso é sentido figurado, ou seja, com o sentido incomum, com o sentido fora do comum, tá? Vamos confirmar. Denotação, sentido comum, literal. Choveu muito durante fevereiro. Primeiro significado lá do dicionário. Conotação, sentido figurado, linguagem usando o sentido incomum das palavras. Choveu gente. Opa, então a gente sabe que não são pessoas caindo, né? Misericórdia. Não são pessoas caindo do céu, mas sim um fluxo grande de pessoas em um lugar. Sentido figurado. Beleza? Vamos seguir aí que vai ficar mais claro ainda. Aquele homem é um gato. O gato da vizinha é bonito e saudável. Qual que é a palavra ou expressão que se repete aqui? Gato, gato. Pergunto, as duas palavras têm o mesmo sentido nas duas frases? Não, né? Qual delas que fala sobre o gato animal? Dora Aventureira, vamos lá. Muito bem. E qual que fala do gato, que no caso é o homem, né? O ser humano? Tipo eu, assim. Olha lá. Aquele homem é um gato. O gato da vizinha é bonito e saudável. Então vamos lá. Qual que está na forma denotativa e qual que está na forma conotativa? Lembrando que denotativa, sentido comum, o primeiro significado da palavra, aquele que é mais usado, aquele que é mais normalmente usado. Aqui embaixo, né? O gato animal, né? Finge que é um gato, tem que ter fé que é um gato.
Aqui, então, nós temos o sentido comum da palavra. Temos, então, a denotação. E aqui, ó, gato como o homem bonito, né? Ou seja, temos sentido figurado, sentido conotativo. Olha lá. Sentido figurado, sentido literal. Uma dica boa, vamos lá. Ah, professor, tenho dificuldade de memorizar qual que é o denotativo, qual que é o conotativo. Olha só. A palavra denotativo, denotação, começa com D. Esse D de denotativo, denotação, é o mesmo D que começa, que está lá no início da palavra demonstração. Então, olha só, se é D de demonstração, é a demonstração do sentido mais comum da palavra. É a demonstração do sentido mais simples da palavra, aquele que é mais amplamente utilizado para aquela palavra. E ainda tem uma outra dica. Esse D também pode ser um D de dicionário. Olha só. D de dicionário, para lembrar que aquela primeira definição, a mais simples que aparece no dicionário, é a denotação. Então, se o D de denotação é a demonstração do sentido simples, a outra só pode ser o sentido figurado. Então, sabemos que a conotação é o sentido figurado, enquanto que a denotação é a demonstração do sentido comum, é o sentido literal. Beleza? Vamos lá. Figuras de linguagem. O que é isso? Acabamos de ver a definição de denotação e conotação. Pois bem, as figuras de linguagem estão diretamente ligadas ao uso conotativo das palavras, tá? Então, estão diretamente ligadas à conotação. E o que é a conotação mesmo? Conotação é o uso figurado, olha só, figurado, figuras, figurado, figuras, para lembrar, outra boa dica. Conotação é o uso figurado das palavras. Então, de uma forma muito simples, figura de linguagem é quando nós usamos a conotação. Quando nós usamos as palavras em sentido figurado, nós estamos usando alguma figura de linguagem. Simples. A definição até que é. Na prática, algumas podem ser um pouco mais complexas, mas a definição é basicamente essa. Figura de linguagem é um jeito de usar a linguagem, um jeito de usar as palavras, tirando, né, essas palavras, tirando-as do seu sentido comum, usando o sentido figurado. Se você usa conotação, usa figura de linguagem. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Pois bem, figuras de linguagem são muito amplas, tá? São vários tipos. Eu selecionei para vocês 7 tipos, basicamente, para que vocês possam ter uma noção daquilo que acontece bastante aí na nossa linguagem do dia a dia, na nossa linguagem, na linguagem das músicas, na linguagem dos poemas, das campanhas publicitárias, da televisão, na internet, tá bem? Então vamos começar com algo que é bastante comum e que muita gente não consegue diferenciar aí. Vamos começar por comparação e metáfora. Então vamos abordar essas duas de forma conjunta, tá legal? Mas vocês vão ver que não é nada difícil. Então acompanhe isso aqui, gente. Olha só. O amor é como uma velha canção. E o amor é uma velha canção. Professor, mas não é a mesma coisa? Não está falando a mesma coisa?
Mais ou menos, né? Se a gente olhar bem, tem alguma sutileza aqui que diferencia uma da outra. O que é que tem em uma que não tem na outra? Muito bem, Dora Aventureira. Muito bem. Olha só. O amor é como uma velha canção. O amor é uma velha canção. Nas duas, existe uma aproximação entre amor, olha só, e uma velha canção. Não está fazendo isso? Não está aproximando as duas entidades? Amor e velha canção? A diferença é que aqui, ó, existe um elemento explícito. O que é explícito? Explícito é aquilo que a gente pode ver, que a gente consegue olhar e perceber com os nossos olhos, perceber com o nosso olhar. Tudo bem? O amor é como uma velha canção. Aqui existe uma coisa que a gente chama de elemento comparativo expresso. Ou seja, que alguém expressou, que deixou claro. Olha só. Elemento comparativo expresso. Aqui não tem. Aqui, ó, ele está aproximando amor de velha canção de maneira direta. Aqui em cima, não. Ele está aproximando amor e velha canção por meio de um comparativo expresso, por meio de uma palavra. Pode ser uma expressão também. Então, olha só. Sempre que a gente tiver essa aproximação de seres, de entidades, e essa aproximação acontecer com um elemento comparativo, a gente vai ter o quê? Comparação. Então, a primeira é uma comparação. Agora, se essa aproximação for feita de forma direta, sem precisar de um elemento para unir as duas coisas, nós temos uma metáfora. Olha só. Ah, professor, então são coisas parecidas? São coisas parecidas. Então, como é que a gente pode traduzir, definir? Comparação é quando existe uma aproximação entre seres e isso acontece com alguma coisa que deixa claro que aquilo é uma comparação. Essa coisa tem que estar escrita, tem que estar expressa, tudo bem? E a metáfora? A metáfora é uma aproximação entre seres que não precisa ter alguma coisa expressa ali para indicar. É uma aproximação direta entre seres. É, por exemplo, como eu falo, aquela velha é uma águia. Isso é uma metáfora. Eu estou aproximando velha de águia. E estou fazendo isso sem o uso de um elemento comparativo expresso. Como é que eu sei quais são esses elementos comparativos? Sempre vai estar estabelecendo essa aproximação. Vai ser sempre como? Não. Vamos dar uns exemplos aqui, ó. Aqui embaixo. O elemento comparativo expresso, ele pode ser o como, ele pode ser que nem, ele pode ser tal qual, tal como. Que mais? Semelhante, semelhante a, enfim, mais alguns aí. Então, se você tiver palavra ou expressão que indique a aproximação, comparação. Se você tiver uma aproximação direta, metáfora. Tranquilos? Segue. A última figura de linguagem desta aula é a personificação ou prosopopeia. O nome muda, mas é a mesma coisa. Prosopopeia. Mesma coisa. Olha só. E deixes que as mãos cálidas da noite encontrem sem fatalidade o olhar estático da aurora. Pergunto para vocês. Vamos lá. Primeiramente, palavras que podem causar dúvidas. Cálidas e estático. Ó, mãos cálidas significa mãos quentes, tá? Mãos aconchegantes, mãos cheias de calor aí.
E estático, olhar estático é um olhar maravilhado, tá? É um olhar de quem está magnificado com alguma coisa. As mãos cálidas da noite. Pergunto para vocês: noite pode ter mãos? Não. Então, olha só. A expressão mãos cálidas da noite está dando uma característica para a noite que não é possível na nossa vida comum, na nossa realidade. Encontrem sem fatalidade o olhar estático da aurora. Pergunto para vocês: a aurora, que é o fenômeno, né, natural, tem olhar? Também não tem. Então, olha só. Aqui nós temos noite e aurora, que são aí manifestações naturais, recebendo características que são próprias de ser humano. Então, o que é a personificação ou prosopopeia? É quando nós atribuímos características humanas, características como ações, sentimentos, características, a coisas não humanas, como fenômenos da natureza, como animais. É muito comum nós encontrarmos na literatura, principalmente nas fábulas, animais agindo como pessoas, tendo características de pessoas. Tudo bem? Há sentimentos, há entidades. Sempre que a gente dá características humanas para algo que é não humano, a gente tem a personificação, a prosopopeia. Tudo bem? Vamos lá, na sequência, os exercícios para facilitar.